Você já se perguntou o que acontece quando o uniforme que deveria proteger se torna o alvo do preconceito? Quando aqueles que juraram servir e proteger revelam as sombras mais escuras da humanidade? E se eu te dissesse que existe um momento em que toda a injustiça acumulada encontra seu ponto de virada, transformando vítima em símbolo de resistência? Era uma tarde comum de outubro, quando Marcus Williams decidiu parar no posto de gasolina da Highway 85. O sol já começava sua descida preguiçosa no horizonte, pintando o céu com tons de laranja que pareciam abraçar gentilmente as nuvens, esparsas. Marcus havia acabado de completar mais um dia de treinamento na base militar de Fort Jackson. Seu uniforme ainda impecável, as botas polidas refletindo os últimos raios de sol, carregavam o peso de um sonho realizado após anos de dedicação. A mão de Marcus tremeu levemente ao alcançar a maçaneta da porta de seu carro. Não era medo, era algo diferente. Era aquela sensação inexplicável que às vezes nos visita, como se o universo sussurrasse que algo estava prestes a mudar. Ele respirou fundo, o ar carregado com o cheiro familiar de gasolina e asfalto quente, e caminhou em direção à loja de conveniência. Dentro do estabelecimento, o ar-condicionado oferecia um alívio bem-vindo do calor do sul. Marcus pegou uma garrafa de água e um sanduíche, seus movimentos calmos e medidos, como havia aprendido durante o treinamento militar. Foi então que notou pelo reflexo no vidro do refrigerador. 2 viaturas policiais haviam acabado de estacionar. Do lado de fora, os oficiais Jake Morrison e Brad Turner entraram na loja com uma energia que imediatamente mudou a atmosfera do lugar. Seus olhos varreram o ambiente até pousarem em Marcus. Houve um momento de silêncio pesado, daqueles que parecem durar uma eternidade, mas que, na verdade, são apenas alguns segundos. Morrison, o mais velho dos dois, com cabelos grisalhos nas têmporas e rugas profundas ao redor dos olhos, sussurrou algo para Turner, que respondeu com um sorriso que não alcançava seus olhos. Marcus continuou seu caminho até o caixa, cada passo medido, cada movimento deliberado. Ele havia aprendido desde criança que, em momentos como esse, a calma era sua melhor aliada. Sua avó sempre dizia que a dignidade era a armadura mais forte contra a ignorância. Enquanto esperava o atendente processar seu pagamento, sentiu a presença dos oficiais se aproximando. Licença militar. A voz de Morrison cortou o silêncio como uma lâmina. Não era uma pergunta amigável. Era uma acusação disfarçada de curiosidade. Marcus virou-se lentamente, seus olhos encontrando os do oficial. Havia uma história inteira naquele olhar. Gerações de homens e mulheres que haviam enfrentado a mesma pergunta, o mesmo tom, a mesma suspeita infundada. Sou o soldado Marcus Williams, senhor, estacionado em Fort Jackson. Sua voz era firme, mas respeitosa, cada palavra escolhida com cuidado. Ele mantinha as mãos visíveis, o corpo relaxado, mas alerta. Anos de treinamento haviam lhe ensinado a ler situações, e esta tinha todos os sinais de perigo. Turner deu um passo à frente, invadindo deliberadamente o espaço pessoal de Marcus. Uniforme bonito. Onde você o conseguiu? Loja de fantasias? O sarcasmo pingava de cada palavra como veneno. Outros clientes na loja começaram a perceber a tensão crescente. Uma senhora idosa apertou sua bolsa contra o peito. Um jovem pegou discretamente seu celular. Marcus sentiu algo se agitar dentro dele. Não era raiva, não exatamente. Era algo mais profundo, mais antigo. Era o peso de cada homem e mulher negra que havia vestido o uniforme americano e ainda assim tinha sido questionado sobre seu direito de pertencer. Ele pensou em seu avô que havia servido no Vietnã e voltado para casa para enfrentar os mesmos olhares, as mesmas dúvidas. Minha identificação militar está no meu bolso direito, senhores. Posso pegá-la? Marcus manteve o tom neutro, profissional. Cada palavra era uma escolha consciente de não escalar a situação. Morrison fez um gesto impaciente com a mão e Marcus lentamente retirou sua carteira, mostrando sua identificação militar. Os oficiais mal olharam para o documento. Qualquer um pode falsificar isso hoje em dia, Turner disse, seu tom cada vez mais agressivo. Acho que precisamos verificar isso na delegacia.
Morrison concordou com um aceno de cabeça, sua mão já se movendo em direção às algemas em seu cinto. Foi nesse momento que o destino decidiu intervir de uma forma que ninguém naquela loja poderia ter previsto. A porta se abriu com o tilintar familiar do sino e entrou o coronel James Mitchell, alto, imponente, com o tipo de presença que comandava respeito instantâneo. Mitchell era o tipo de oficial que havia visto combate real, cujas medalhas contavam histórias de sacrifício e honra. Os olhos de Mitchell rapidamente avaliaram a situação. Ele viu Marcus, reconheceu a postura de um de seus soldados, notou a tensão em seus ombros, o controle cuidadoso em sua expressão. Então seus olhos se voltaram para os policiais e algo mudou em seu rosto. Não era raiva, era algo mais calculado, mais perigoso. Soldado Williams, a voz de Mitchell preencheu a loja como trovão distante. Esqueceu nosso briefing das 1900 horas. Marcus piscou, confuso por um momento, então entendeu. Mitchell estava lhe oferecendo uma saída, um escudo. Não, senhor. Estava a caminho, senhor. Marcus respondeu, seu treinamento assumindo o controle. Morrison e Turner trocaram olhares nervosos. A dinâmica de poder na sala havia mudado drasticamente em questão de segundos. Mitchell caminhou até eles, cada passo medido e deliberado. Oficiais, há algum problema com um dos meus melhores soldados? Sua voz era calma, mas havia aço por baixo da superfície. Este homem acabou de voltar de um exercício de treinamento de 72 horas. Ele merece seu respeito, não sua suspeita. Turner tentou recuperar algum controle. Estávamos apenas verificando. A situação parecia suspeita. Sua voz havia perdido toda a arrogância anterior. Morrison permaneceu em silêncio, seus olhos agora evitando o contato direto. Sabe, é curioso como momentos como esse nos fazem refletir sobre quantas histórias semelhantes acontecem todos os dias, em cada canto do nosso país. Eu queria saber, de onde você está assistindo agora? Você já presenciou ou viveu algo parecido? Conta pra mim nos comentários qual história aqui do canal mais tocou seu coração, porque cada experiência compartilhada nos torna mais fortes juntos. Mitchell deu mais um passo à frente, agora próximo o suficiente para que apenas os oficiais pudessem ouvi-lo. Deixem-me explicar algo para vocês. Este soldado jurou defender este país, incluindo vocês dois. Ele acordou às 0400 todos os dias pelos últimos 3 meses. Correu até seus pés sangrarem, treinou até seu corpo implorar por descanso. E ele fez isso com orgulho, com honra. Havia uma pausa calculada entre cada frase, permitindo que o peso das palavras se assentasse. Vocês sabem o que me entristece? Mitchell continuou, sua voz agora quase um sussurro, mas de alguma forma mais poderosa por isso. É que homens como vocês fazem homens como ele questionar se vale a pena. Se o país pelo qual ele está disposto a morrer realmente o vê como igual. A loja havia ficado completamente silenciosa. Até o zumbido do refrigerador parecia ter diminuído, como se o próprio edifício estivesse prendendo a respiração. Marcus permaneceu imóvel, mas algo dentro dele havia mudado. Não era sobre ele anymore, percebeu? Era sobre todos que vieram antes e todos que viriam depois. Morrison finalmente encontrou sua voz. Coronel, nós não sabíamos. Estávamos apenas fazendo nosso trabalho. As palavras saíram fracas, quase patéticas. Mitchell inclinou a cabeça ligeiramente, um gesto que de alguma forma conseguiu transmitir tanto desdém quanto pena. Seu trabalho. Mitchell repetiu lentamente, saboreando a ironia. Seu trabalho é proteger e servir todos os cidadãos, não apenas aqueles que se parecem com vocês. Ele se virou para Marcus. Soldado Williams, vamos. Temos trabalho real a fazer. Mas Marcus não se moveu imediatamente. Algo havia despertado dentro dele, uma coragem que vinha não da raiva, mas da clareza. Com sua permissão, coronel. Ele disse, sua voz firme e clara. Gostaria de dizer algo. Mitchell estudou o rosto de Marcus por um momento, então assentiu. Marcus se virou para encarar os oficiais, e quando falou, sua voz carregava o peso de gerações. Meu bisavô serviu na Primeira Guerra Mundial. Voltou para casa para ser linchado por usar seu uniforme em público. Meu avô serviu no Vietnã. Voltou para casa para ser cuspido
e chamado de nomes que não vou repetir aqui. Meu pai serviu no Iraque. Voltou para casa para ser parado pela polícia 3 vezes em sua primeira semana de volta, sempre com a mesma pergunta: este carro é realmente seu? Marcos fez uma pausa, seus olhos nunca deixando os rostos dos oficiais. E aqui estou eu, 4ª geração de homens Williams a vestir este uniforme. E vocês sabem o que é mais triste? Não é que vocês me pararam, é que eu esperava ser parado. É que eu ensaiei este momento na minha cabeça dezenas de vezes, porque eu sabia que eventualmente aconteceria. Turner desviou o olhar, algo que poderia ter sido vergonha cruzando seu rosto. Morrison manteve o contato visual, mas havia algo diferente em seus olhos agora. Talvez reconhecimento, talvez remorso. Mas vocês sabem o que mais. Marcos continuou. E agora havia algo próximo a um sorriso em seu rosto. Eu ainda visto este uniforme com orgulho, porque eu não o visto para vocês, eu o visto para minha sobrinha de 6 anos, que me vê como seu herói. Eu o visto para o garoto negro que vai me ver e pensar, eu também posso. Eu o visto porque alguém tem que ser a mudança, mesmo quando a mudança é dolorosa, mesmo quando é lenta. O silêncio que se seguiu foi profundo, o tipo de silêncio que vem depois que uma verdade fundamental foi exposta. A senhora idosa que havia apertado sua bolsa agora tinha lágrimas nos olhos. O jovem com o celular havia gravado tudo, não por sensacionalismo, mas porque reconheceu que estava testemunhando algo importante. Mitchell colocou uma mão no ombro de Marcos, um gesto paternal que falava volumes. É por isso que você é um dos meus melhores, Williams. Não apenas porque você sabe lutar, mas porque sabe quando não lutar. Porque você entende que, às vezes, as palavras certas no momento certo são mais poderosas que qualquer arma. Os oficiais começaram a recuar em direção à porta, seus movimentos desajeitados, descoordenados. Mas Mitchell os chamou de volta. Oficiais. Eles pararam, virando-se lentamente. Vocês têm uma escolha agora. Podem sair daqui e continuar como antes, ou podem sair daqui mudados. Podem escolher ver o uniforme antes da cor da pele. Podem escolher ser os oficiais que este país precisa, não os que perpetuam seus piores impulsos. Morrison assentiu lentamente, e havia algo genuíno no gesto. Nós entendemos, coronel. Soldado Williams, Ele parou, lutando com as palavras. Eu sinto muito. Genuinamente. Turner murmurou algo que poderia ter sido um pedido de desculpas, embora as palavras se perdessem na vergonha evidente em sua postura. Eles saíram da loja, o sino tilintando sua retirada como um epitáfio para velhos preconceitos. Marcos finalmente se permitiu respirar completamente. Mitchell apertou seu ombro. Você lidou com isso melhor do que eu teria, filho. O senhor me ensinou bem, coronel, Marcos respondeu, e havia gratidão genuína em sua voz. Mas como o senhor sabia que eu estava aqui? Mitchell sorriu, o primeiro sorriso real desde que entrou na loja. Eu não sabia. Parei para comprar café. Mas quando vi as viaturas e reconheci você através da janela... Bem, alguns instintos nunca morrem. Protegemos os nossos, Williams. Sempre. Enquanto saíam da loja juntos, o sol havia se posto completamente, deixando o céu em um profundo índigo salpicado com as primeiras estrelas. Marcos olhou para cima, pensando em todos os soldados que haviam olhado para essas mesmas estrelas, carregando esperanças e medos semelhantes. Coronel, Marcos disse enquanto chegavam aos seus veículos, o que o senhor acha que realmente muda as pessoas? O que faz alguém como Morrison questionar suas suposições? Mitchell considerou a pergunta, apoiando-se contra seu carro. Momentos, como hoje, Williams. Momentos onde eles são forçados a ver a humanidade que tentaram ignorar. Você não os atacou, não confirmou seus piores estereótipos. Você os enfrentou com dignidade, com verdade. Isso é mais perturbador para o preconceito do que qualquer confronto. Mas é exaustivo, Marcos admitiu, a fadiga do momento finalmente aparecendo em sua voz. Ter que ser perfeito, ter que ser o exemplo, ter que educar quando eu só queria comprar um sanduíche. Mitchell assentiu com compreensão. É injusto, filho, profundamente injusto. Mas você sabe o que meu mentor me disse uma vez? Ele disse,
que mudança real não vem de grandes gestos, mas de 1000 pequenos momentos de graça sob pressão. Hoje você deu a esses oficiais e a todos naquela loja um desses momentos. Nos dias que se seguiram, o vídeo do confronto se espalhou pelas redes sociais. Não de forma viral e sensacionalista, mas de maneira mais significativa, compartilhado em grupos de veteranos, discutido em sessões de treinamento policial, analisado em salas de aula. Marcos recebeu mensagens de soldados de todo o país, homens e mulheres que haviam enfrentado momentos semelhantes, que encontraram força em sua compostura. Uma mensagem em particular o tocou profundamente. Era de uma menina de 12 anos chamada Jasmine. Sr. Williams, ela escreveu, meu pai me mostrou o vídeo. Ele também é soldado e ele chorou. Ele disse que você disse as palavras que ele nunca conseguiu dizer. Obrigada por mostrar que podemos ser fortes sem sermos duros. Marcos leu a mensagem várias vezes, cada leitura revelando uma nova camada de significado. Ele pensou em sua própria sobrinha, em todas as crianças que cresceriam em um mundo ainda lutando com seus demônios mais antigos. Ele pegou seu telefone e começou a digitar uma resposta para Jasmine. Suas palavras cuidadosas, cheias de esperança. 2 semanas depois, Marcos recebeu uma ligação inesperada. Era Morrison. O oficial pediu para encontrá-lo, não como policial e soldado, mas como 2 homens tentando entender um ao outro. Eles se encontraram em um café tranquilo, o tipo de lugar onde conversas difíceis poderiam acontecer sem plateia. Morrison parecia ter envelhecido anos em 2 semanas. Eu tenho pensado, ele começou sem preâmbulo, sobre o que você disse, sobre seu bisavô, seu avô, seu pai. Eu nunca pensei sobre isso dessa forma, sobre o peso que vocês carregam. Marcos estudou o homem à sua frente, procurando sinceridade, e encontrou. Todos nós carregamos pesos, oficial Morrison. A questão é, se deixamos esse peso nos esmagar ou nos fortalecer. Morrison assentiu lentamente. Eu tenho um filho, 17 anos. Ele viu o vídeo. Ele me perguntou se eu era racista. A voz de Morrison quebrou ligeiramente. Eu não soube o que responder porque, pela primeira vez, eu tive que realmente olhar para mim mesmo. O silêncio se estendeu entre eles, mas não era desconfortável. Era o silêncio de reconhecimento, de verdades difíceis sendo digeridas. Marcos finalmente falou. O que você disse a ele? A verdade, Morrison respondeu, que eu havia sido criado com certas ideias, certas suposições, que eu nunca as questionei porque nunca precisei, mas que estava na hora de questionar, na hora de ser melhor. Marcos estendeu a mão sobre a mesa, uma oferta de paz, de possibilidade. Morrison a pegou, o aperto firme, genuíno. Mudança é possível, Morrison, para todos nós, mas tem que vir de dentro, tem que ser escolhida todos os dias. Enquanto saíam do café, Morrison parou. Williams, sei que não apaga o que aconteceu, mas estamos implementando novo treinamento no departamento. Sobre preconceito implícito, sobre ver além dos nossos próprios pontos cegos. Eu gostaria que você falasse com nossos oficiais, se estiver disposto. Marcos considerou o pedido. Parte dele queria recusar. Queria deixar Morrison e seu departamento resolverem seus próprios problemas. Mas ele pensou em Jasmine, em sua sobrinha, em todas as crianças que mereciam um mundo melhor. Eu farei isso, ele disse finalmente. Não por vocês, mas por todos que virão depois. Os meses passaram. Marcos falou no departamento de polícia, sua apresentação não acusatória, mas profundamente pessoal. Ele compartilhou histórias de seu serviço, de momentos onde o uniforme o protegeu e momentos onde não foi suficiente. Alguns oficiais saíram mudados, outros permaneceram céticos, mas sementes foram plantadas. Turner nunca procurou Marcos pessoalmente, mas Marcos soube através de Morrison que o oficial mais jovem havia pedido transferência para um programa de policiamento comunitário, tentando reconstruir sua abordagem do zero. Era um começo pequeno, mas significativo. O coronel Mitchell continuou sendo mentor de Marcos, preparando-o para a liderança maior. Você tem algo especial, Williams, ele disse durante uma sessão de treinamento. Não é apenas coragem física, é coragem moral.
a capacidade de manter sua humanidade mesmo quando o mundo tenta tirá-la de você. 1 ano depois do incidente, Marcus foi promovido. Na cerimônia, ele viu rostos familiares na multidão. Morrison estava lá, em trajes civis, aplaudindo genuinamente. A senhora idosa da loja, cujo nome ele descobriu ser Eleanor, havia mandado flores, e na primeira fila, sua família, sua mãe com lágrimas de orgulho, seu pai com o queixo erguido em aprovação silenciosa, sua sobrinha acenando entusiasticamente. Em seu discurso de aceitação, Marcus falou sobre pontes. Servimos não apenas para defender fronteiras físicas, ele disse, mas para construir pontes entre quem somos e quem podemos ser. Cada um de nós é tanto professor quanto estudante, tanto desafio quanto possibilidade. Ele pausou, seus olhos varrendo a audiência. 1 ano atrás eu enfrentei um momento que poderia ter me quebrado. Em vez disso, escolhi deixá-lo me definir de uma maneira diferente. Não como vítima, não como herói, mas como alguém disposto a ter conversas difíceis, a acreditar na capacidade de mudança das pessoas. Após a cerimônia, enquanto Marcus estava com sua família, uma jovem mulher se aproximou. Ela vestia o uniforme de cadete, seus olhos brilhando com determinação. Soldado Williams, quero dizer, Sargento Williams, ela se corrigiu. Eu me alistei por causa de você, por causa do que você representou naquele dia. Você mostrou que força não é apenas sobre o que você pode destruir, mas sobre o que você pode preservar, mesmo sob pressão. Marcus sentiu o peso da responsabilidade, mas também a leveza da esperança. Qual é seu nome, cadete? Thompson, senhor. Cadete Aisha Thompson. Bem, cadete Thompson, Marcus disse, sua voz carregando o calor de compreensão. Lembre-se de algo. O uniforme é apenas tecido. O que importa é o coração que bate por baixo dele. Mantenha o seu compassivo, mesmo quando o mundo tentar endurecê-lo. Enquanto o sol se punha naquele dia de cerimônia, pintando o céu com as mesmas cores de laranja daquele fatídico dia no posto de gasolina, Marcus refletiu sobre a jornada. A mudança havia sido lenta, às vezes imperceptível, mas estava acontecendo. Em conversas tranquilas, em momentos de reconhecimento, em jovens como Aisha escolhendo servir, não apesar do que havia acontecido, mas por causa de como foi enfrentado. Morrison manteve sua palavra sobre o treinamento do departamento. Não foi perfeito, houve resistência, mas também houve progressos. Oficiais começaram a questionar suas primeiras impressões, a ver além de suposições automáticas. Era um começo, e às vezes Marcus havia aprendido. Um começo é tudo o que você precisa. O coronel Mitchell se aposentou no ano seguinte, mas não antes de garantir que Marcus estivesse posicionado para continuar o trabalho de mudança de dentro. Você é o futuro, Williams, ele disse em seu último dia. Não apenas do exército, mas do tipo de país que podemos ser. Marcus continuou servindo, subindo nas patentes não por ambição pessoal, mas por compreender que cada promoção significava mais influência, mais capacidade de ser a mudança que ele queria ver. Ele instituiu programas de mentoria, conectando soldados veteranos com jovens de comunidades carentes. Ele falou em escolas, não sobre glória militar, mas sobre dignidade, respeito e a coragem de defender o que é certo, mesmo quando é difícil. E em noites tranquilas, quando o peso de tudo ameaçava se tornar demais, Marcus pegava as cartas que recebia, de Jasmine, de Aisha, de dezenas de outros que haviam encontrado força em sua história. Ele as lia, lembrando-se de que mudança real não é medida em grandes gestos, mas em corações mudados, um de cada vez. Meus amigos, se essa história tocou seu coração como tocou o meu, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Cada nova inscrição nos ajuda a continuar trazendo essas narrativas, que nos fazem refletir sobre quem somos e quem podemos ser. Ative o sininho para não perder nenhuma história. E lembre-se, às vezes, a maior revolução começa com a coragem de manter a dignidade quando o mundo espera que você a perca. Até a próxima, e obrigado por fazer parte dessa jornada de transformação e esperança.